Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou professor de Química e hoje nós vamos falar sobre números quânticos. Bom, o que são números quânticos? Os números quânticos, eles são números, valores associados à quantidade de energia de um elétron, ou, em outras palavras, a localização do elétron dentro de um átomo. Professor, isso é muito confuso, não consegui entender. Olha só, vamos simplificar. Vamos falar que números quânticos eles são como se fossem coordenadas usadas para a gente encontrar um elétron dentro de um átomo. Olha só, se você estiver buscando uma pessoa no planeta, você precisa de coordenadas para encontrar um lugar ou uma pessoa dentro do planeta Terra, certo? No caso, nós precisamos de duas coordenadas. Essas coordenadas são a latitude e a longitude. Quando você junta duas coordenadas, você consegue encontrar um lugar, correto? Agora, se você estivesse procurando dentro de um átomo, será que duas coordenadas seriam suficiente para encontrar um elétron? Não. Nós precisamos de 4 coordenadas. Essas 4 coordenadas são N, L, M e S. Cada uma dessas coordenadas tem um valor, tem um número. E quando nós pegamos todos esses números e juntamos, nós estamos falando dos números quânticos. Bom, a gente vai aprender a entender o que é cada um desses números quânticos e como a gente encontra esses números quânticos. Começando pelo primeiro número quântico, que é o N. Ele é chamado de número quântico principal. O número quântico principal ele se refere à camada ou nível em que o elétron se encontra. Nós vimos lá em modelos atômicos que o átomo, a teoria atômica diz que o átomo tem um núcleo e ao redor do núcleo existem camadas de elétrons. A que está mais próxima a gente chama de camada K. A que está um pouco mais distante, a segunda camada, nós chamamos de camada L. A terceira camada M. E aí por diante. Nós vimos que um átomo pode ter até 7 camadas. Só que nós estamos falando de números quânticos e não de letras quânticas. Então nós temos que transformar essas letras K, L, M, N, O, P, Q em números. Então, que números são esses? Vai ser de 1 a 7, pessoal. O primeiro número quântico, o número quântico principal, é o número que diz a camada. Por exemplo, se o número quântico principal for 1, aqui ó, vocês podem ver, número quântico principal é igual a 1, a gente está falando que aquele elétron está na primeira camada. Se o número quântico principal for igual a 2, significa que aquele elétron está na segunda camada. Se o número quântico principal for igual a 3, significa que aquele elétron está na terceira camada e assim por diante. Bom, entendendo o que é o primeiro número quântico, o número quântico principal, vamos entender o segundo número quântico, que é o L. O L, pessoal, também é chamado de número quântico secundário ou azimutal. O número quântico secundário ou azimutal, ele se refere ao subnível. Imagina o seguinte, quando nós olhamos uma camada inteira, nós estamos falando do nível. Só que essa camada, ela pode ser subdividida em camadas, em subcamadas, em subníveis. Como vocês podem olhar, a primeira camada só tem um subnível, que a gente chama de S. A segunda camada tem 2 subníveis, um aqui de vermelho e o outro de amarelo. O de vermelho nós falamos que é o subnível S, que é o mesmo que tem na primeira camada. A segunda camada, por ser maior, tem o subnível S e o subnível P, que nós representamos aqui pela letra amarela. A terceira camada tem o subnível S, de vermelho, P, de amarelo e D, de verde. Pessoal, isso é só uma representação para vocês conseguirem imaginar, tudo bem? Então, existe a camada e dentro da camada ela é subdividida em subcamadas. As subcamadas se referem ao número quântico secundário ou azimutal. Quais são as subcamadas que existem, que nós conhecemos, que vocês já viram em distribuição eletrônica? São as subcamadas S, P, D e F. Novamente, pessoal, quando nós estamos falando de números quânticos, nós temos que transformar essas subcamadas em números. E que valor vai ser atribuído a cada uma dessas subcamadas? Bom, a subcamada S vai ser atribuído ao valor 0.
Então, se a gente está falando que o número quântico secundário é igual a zero, significa que aquele elétron está na subcamada S. Para a subcamada P, a gente atribui o valor igual a 1. Para a subcamada D, a gente atribui o valor igual a 2. E para a subcamada F, a gente atribui o valor igual a 3. Tudo bem? Então, nós aprendemos a localizar a camada em que o elétron se encontra, que é o número quântico principal, o N. Ele pode estar na camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Uma vez que nós encontramos a camada onde está aquele elétron, a gente consegue procurar dentro daquela camada em qual subcamada ele está. Na S, na P, na D ou na F. Para isso a gente vai usar os valores 0, 1, 2 ou 3. E quando a gente entra lá na subcamada, essa subcamada ela é subdividida. Aí entra o terceiro número quântico. O terceiro número quântico, pessoal, é chamado de número quântico magnético. Imagina o seguinte. Os subníveis eles são formados por pedaços menores do que subníveis. Essas regiões são chamadas de orbitais. Dentro de cada orbital comporta 2 elétrons no máximo. Então, vamos lá. Tem a camada de elétrons, aquela K, L, M, N, O, P, Q. Dentro dessa camada existe um pedaço menor que a gente chamou de subcamada. Então, quando a gente pega uma camada, a gente divide ela em subcamadas. Agora, quando você dá um zoom maior ainda e olha para aquela subcamada ela vai ser dividida em orbitais. Como isso que vai acontecer isso? Eu já falei para vocês que dentro de cada orbital cabem até 2 elétrons. Nós vimos lá em distribuição eletrônica que a subcamada S comporta 2 elétrons. Se a subcamada S comporta 2 elétrons, que é a quantidade necessária para preencher um orbital, a subcamada S só tem um orbital. Nós vamos representar, pessoal, cada orbital como uma caixinha. Dentro dessa caixinha cabem até 2 elétrons, tudo bem? O subnível S tem 2 elétrons, no máximo, no total. Então, só vai ter dentro do subnível S uma caixinha que cabe 2 elétrons. Só que nós temos que dar um número, atribuir um número a essa caixinha, porque a gente está falando de números quânticos. Nós vamos chamar essa primeira caixinha aí de 0. Isso parece um pouco confuso, pessoal, mas na hora de chegar lá na resolução de exercícios, vocês vão ver que isso é bem simples, na verdade. Bom, além do subnível S, existe o subnível P. No subnível P, ele comporta 6 elétrons no total. Se são 6 elétrons no total e eles são divididos em caixinhas chamadas de orbitais, essas caixinhas cabem até 2 elétrons, quantas caixinhas nós vamos ter? Bom, 2 elétrons, mais 2 elétrons, mais 2 elétrons, 3 caixinhas, né, quando nós vamos dividir ali. Então, eu já ensinei para vocês que a primeira caixinha que está no meio nós chamamos de caixinha 0. A caixinha que está no canto esquerdo, pessoal, quem está abaixo de 0? Menos 1. E quem está acima do 0, mais 1. Então, olha só, nós pegamos o subnível P e dividimos em 3 orbitais. Esses 3 orbitais receberam a numeração menos 1, para quem está no canto esquerdo, a do meio 0, e quem está no canto direito, mais 1. O subnível D tem 10 elétrons. Quando nós pegamos 10 elétrons e dividimos por 2, quantos orbitais vão ter? 5 orbitais. O do meio nós chamamos de 0. Quem está à esquerda, menos 1. E quem está abaixo de menos 1, menos 2. À direita, quem está acima de 0, mais 1. E depois, mais 2. E por último, o subnível F, que comporta 14 elétrons. Quando nós pegamos os 14 elétrons, que é a capacidade total, e dividimos em pares, nós temos aí 7 orbitais. Sendo o orbital que está no meio chamado de 0, os da esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, respectivamente, e os da direita, mais 1, mais 2 e mais 3. Pessoal, o número quântico magnético é justamente esse valor que está em cima da caixinha. Então, vamos supor que o elétron que a gente está procurando está nessa caixinha aqui do meio, no subnível P. A caixinha do meio no subnível P tem o valor igual a 0. Esse valor 0 é o magnético.
Vamos supor que a gente está procurando um elétron que está no subnível D. E ele está nessa primeira caixinha aqui do subnível D. Bom, a primeira caixinha do subnível D tem o valor igual a menos 2. Menos 2 é o valor do magnético, do número quântico magnético. Tudo bem, pessoal? Vamos avançar para o quarto e último número quântico e depois a gente vai ver uns exemplos que vão justificar todos os números quânticos e vai começar a fazer um sentido na cabeça de vocês. Bom, o último número quântico é o spin. Nós vimos aqui no slide anterior que os subníveis eles são divididos em caixinhas chamadas de orbitais. E dentro dessas caixinhas cabem 2 elétrons, certo? Cada uma dessas caixinhas aqui cabem até 2 elétrons. Quando a gente vai para spin, a gente vai olhar dentro dessas caixinhas. Bom, dentro dessa caixinha eu posso colocar um primeiro elétron e o segundo elétron. São 2 elétrons, certo? Só que eu tenho que transformar esses elétrons em números. Sempre a gente está falando de números quânticos. O primeiro elétron, pessoal, por convenção, a gente atribui o valor menos meio. Então, se a gente está falando do primeiro elétron, a gente está falando do elétron menos meio. Se a gente está falando do segundo elétron, a gente está falando do elétron mais meio. Tudo bem? Bom, antes da gente começar a fazer exercícios, a gente tem que entender uma coisinha aqui, que é a regra de Hund. O que é a regra de Hund? Vamos supor que a gente vai colocar 3 elétrons no subnível P. O subnível P é esse aqui, Nele cabem até 6 elétrons, certo? Sendo cada um desses quadradinhos aí cabem 2 elétrons. Eu tenho 2 maneiras diferentes de colocar esses elétrons no subnível P. A primeira maneira seria assim: coloquei o primeiro elétron na caixinha menos 1, coloquei o segundo elétron na caixinha menos 1. Agora essa caixinha está completa. Eu vou para a caixinha do meio, que é a 0, e coloquei mais um elétron lá. No total, pessoal, cada uma dessas setinhas é um elétron, eu coloquei 3 elétrons. Beleza? Essa é uma maneira. Ou a segunda maneira de eu preencher esse subnível é colocando da seguinte maneira. Coloquei o primeiro elétron na caixinha menos 1. Só que antes de eu colocar o segundo elétron na caixinha menos 1, eu vou colocar o primeiro elétron na caixinha 0. E antes de eu colocar o segundo elétron na caixinha 0, eu vou colocar o primeiro elétron na caixinha mais 1. Então, olha só, no primeiro eu vou colocando todos os elétrons que comportam e vou indo para a caixinha do lado só quando uma está completa. Na segunda possibilidade, eu coloco um elétron em cada orbital e depois, quando todos estiverem semi-preenchidos, eu venho colocando os outros elétrons. Pessoal, na vida real, qual é o jeito certo de se fazer essa disposição dos elétrons? Bom, segundo a regra de Hund ele conseguiu comprovar que a maneira mais estável é a segunda. Ou seja, quando nós formos colocar elétrons em subníveis, nós vamos preencher primeiro um elétron em cada orbital. Tudo bem? Esse é o jeito correto de se preencher. Bom, agora a gente vai começar a aplicar isso a exercícios e isso vai começar a ser elucidado na cabeça de vocês. Olha esse primeiro exercício aqui. Encontre os números quânticos do elétron 4p4. Vocês já viram lá em distribuição eletrônica por subnível, né? Que cada subnível cabe uma quantidade dos elétrons. Tanana. Só que eu quero saber o seguinte: qual é os 4 números quânticos do elétron que está na 4ª camada no subnível P e ele é o 4º elétron desse subnível? Bom, a gente vai descobrir agora. Primeiro, o número quântico principal. Como a gente descobre? Bom, nós vimos que o número quântico principal, pessoal, ele está associado à camada, certo? Quando nós fazemos a distribuição eletrônica, 4p4 significa o seguinte: esse 4 que está aqui na frente, pessoal, significa a camada dele. Então ele é da 4ª camada. Ó, 4ª camada, KLMN, ele é da camada N. Só que lembra que nós atribuímos um número à camada? Bom, se ele está na 4ª camada, o número quântico principal dele é 4. Bom, simples assim. Se tem um 4 ali na frente, o número quântico principal dele é 4. Bom, agora vamos achar o número quântico secundário. O número quântico secundário, nós vimos ali atrás, que ele se refere ao subnível em que ele se encontra. S, P, D ou F.
Nesse caso aqui, o elétron que a gente está procurando está no subnível P. Pessoal, cada um desses subníveis é associado a um valor, vocês estão vendo? O S é associado a 0, o P é associado a 1, o D é associado a 2 e o F é associado a 3. O nosso elétron está em qual subnível? No subnível P, correto? Então, ele vai ser associado então ao valor 1. Esse é o nosso número quântico secundário. Quando nós vamos falar do terceiro número quântico, que é o magnético, acabou que por um erro aí do slide veio com spoiler, né? Ignora esse menos 1 por enquanto. O que seria o número quântico magnético? O terceiro número quântico. Bom, a gente sabe que a gente está falando de subnível P. Se vocês olharem lá no slide anterior, vocês vão ver que o subnível P cabe em 6 elétrons, portanto, 6 dividido por 2 dá 3 orbitais. 3 caixinhas que cabem 2 elétrons em cada uma delas, no total 6 elétrons. Perfeito. Bom, nós sabemos que as caixinhas recebem números, né? A do meio é 0, da esquerda menos 1 e da direita mais 1. Agora olha só, nós temos aqui 4 elétrons dentro desse subnível P, olha lá em cima. 4 elétrons dentro do subnível P. Então eu vou ter que colocar 4 elétrons aqui dentro. Só que na hora de eu colocar esses 4 elétrons aqui dentro, eu vou ter que seguir a regra de Hund. O que a regra de Hund diz? Que eu vou colocar um elétron em cada caixinha antes de colocar o segundo elétron dentro de cada caixinha. Então vamos lá. Botei o primeiro elétron, botei o segundo elétron, botei o terceiro elétron. Eu tenho um total de 4. Ainda tenho que colocar mais um elétron. Então, depois que eu coloquei um elétron em cada caixinha, eu volto lá para o começo colocando o segundo elétron. Bom, no total aqui, pessoal, coloquei 4 elétrons. Beleza? Esse último elétron que eu coloquei é dele que eu estou falando. Esse que está de azul. Ele é o quarto elétron do subnível P. Pessoal, em qual caixinha ele se encontra? Em qual magnético ele se encontra? No magnético menos 1, no magnético 0 ou no magnético mais 1? Quem respondeu que ele se encontra no magnético menos 1, tá certo. Ó, o elétron que eu pintei de azul, que é o quarto elétron que eu coloquei, ele está na caixinha menos 1. Então, o magnético equivale a menos 1. Bom, eu já tenho 3 números quânticos. Falta o último, que é o spin. Pessoal, se vocês olharem aqui no canto esquerdo, quando eu falei de spin, são 2 valores possíveis, menos meio e mais meio. Menos meio é o valor dado ao primeiro elétron que é colocado na caixinha. E mais meio é o valor dado ao segundo elétron que eu coloquei na caixinha. No nosso caso, a gente está falando do quarto elétron. O quarto elétron é o segundo elétron que entrou nessa caixinha aqui. Então, o valor dele é mais meio. Então, esse é o valor do spin. Bom, pessoal, nós encontramos os 4 números quânticos daquele elétron ali. E é isso que o exercício pedia. O primeiro número quântico se refere à camada. A gente vê aqui o que está do lado da letra, né? No caso é 4P4. 4, essa é a camada. Então, esse é o número quântico principal. O número quântico secundário, que é o L, a gente tem que associar a esses valores aqui. Se estiver falando de um subnível S, ele vale 0. Se estiver falando do P, vale 1. Se estiver falando do D, vale 2. E se estiver falando do F, vale 3. No nosso exemplo, a gente estava falando do P, que vale 1. Então, o número quântico secundário é 1. O magnético se refere à caixinha em que o elétron se encontra. Então, você vai ter que desenhar as caixinhas. Se for o S, é uma caixinha só. Se for o P, é 3 caixinhas. Se for o D, 5 caixinhas. E se for o F, 7 caixinhas. E distribuir os elétrons de acordo com a regra de Hund. No nosso caso, o nosso quarto elétron ele estava aqui na primeira caixinha, por isso que ele assumiu o valor menos 1. E o spin, se ele é o primeiro elétron, ele assume o valor menos meio. Se ele for o segundo elétron a ser colocado na caixinha, ele assume o valor mais meio. Bom, vamos ver mais um exemplo aqui para fixar. Encontre os números quânticos do elétron 5D3. Então, eu quero o número quântico do terceiro elétron no subnível D da camada 5. Como a gente vai encontrar? Bom,
Número quântico principal. O número quântico principal se refere à camada que ele se encontra. Ele está na 5ª camada, conseguem perceber? Então esse é o número quântico principal. O número quântico secundário, ele se refere ao subnível. É aquela letra ali, ó. Aquela letra ela pode ser associada a um valor. No nosso caso, a gente está falando da letra D, ao subnível D. Ele é associado ao número 2, pessoal. Então, o número quântico secundário é 2. Correto? Vamos ao terceiro número quântico. O terceiro número quântico é o magnético. Na hora de achar o magnético, você tem que desenhar os orbitais, aquelas caixinhas, não tem jeito. Nós vimos que se for o subnível S, é uma caixinha, porque só cabem 2 elétrons ali dentro. Se for o subnível P, são 3 caixinhas, 3 orbitais, porque cabem 6 elétrons ali no total. Agora, se for o subnível D, são 5 caixinhas, porque dentro do subnível D cabem 10 elétrons no total. Então, eu vou desenhar aqui as 5 caixinhas. A do meio assume o valor 0, nos cantos esquerdos menos 1, menos 2, e no canto direito mais 1 e mais 2. Bom, pessoal, eu estou falando do terceiro elétron que eu coloco ali dentro. Tudo bem? Então, eu vou ter que colocar 3 elétrons aí. Seguindo a regra de Hund, eu começo lá do cantinho esquerdo, coloco 1 elétron. Olha lá em cima, 3 elétrons, tá vendo? D3. Então, coloquei o primeiro elétron, 1 elétron. Ainda tem que colocar mais 2. Seguindo a regra de Hund, eu vou para a próxima caixinha. Coloquei mais 1 elétron. Agora eu tenho um total de 2 elétrons. Eu tenho que chegar até 3, então vou ter que colocar mais 1 elétron. Vou na próxima caixinha. Pronto, coloquei o terceiro elétron. Pessoal, o terceiro elétron que foi colocado aí, o terceiro elétron do subnível D, qual é o magnético dele? Em qual caixinha ele se encontra? Ele se encontra na caixinha de valor 0, certo? Então, esse é o valor do magnético. Até aqui foi, pessoal? Bom, vamos avançar agora para o último número quântico, que é o spin. Bom, o spin, a gente vai usar aquela regrinha, né? O primeiro elétron que nós colocamos assume o valor menos meio, o segundo elétron assume o valor mais meio. Nós estamos falando aqui do nosso terceiro elétron. Ele é o primeiro elétron colocado nesse orbital ou é o segundo elétron colocado nesse orbital? Bom, ele é o primeiro elétron colocado nesse orbital, portanto ele vai assumir o valor menos meio. Então esse é o spin. Viu, pessoal, como é fácil? Agora eu vou fazer um pouco diferente. Em todos os exercícios até aqui, foi dado o elétron e o exercício pediu para a gente encontrar os números quânticos. Só que a gente tem como fazer o caminho contrário. O exercício ele pode dar os 4 números quânticos e pedir que você ache quem é o elétron. E é isso que a gente vai trabalhar agora, olha só. Esse exercício, ele deu os 4 números quânticos. Vamos ler aqui. Sabendo que os números quânticos são n igual a 3, L igual a 1, M igual a 0 e S igual a menos meio, encontre o elétron. A gente agora quer saber qual o elétron que a gente está falando. Bom, vamos ir descobrindo aos poucos, passo a passo. Primeiro passo, vendo o primeiro número quântico, que é o número quântico principal. Ele equivale a 3. Significa, pessoal, que esse elétron ele está na terceira camada. Bom, até aqui foi. Agora a gente vai para o segundo número quântico. O segundo número quântico equivale a 1. Esse número 1 está associado a algum subnível. Que subnível é esse? Vamos lá. Se fosse 0, ele estaria associado ao S. Se fosse 1, associado ao P. Se fosse 2, associado ao D. E se fosse 3, associado ao F. O nosso aqui ele está associado ao P. Se ele vale 1, P vale 1. Então, a gente sabe que a gente está falando de um elétron que está na camada 3, no subnível P. Agora, a gente vai encontrar o orbital através do magnético. A gente sabe que o magnético é igual a 0, certo? Bom, se a gente está falando de subnível P, o subnível P ele tem 3 caixinhas, lembram? 3 orbitais. Eu vou desenhar essas 3 caixinhas aqui e vou colocar os números equivalentes a nela. A gente sabe que o nosso elétron ele está no magnético igual a 0. Magnético igual a 0, pessoal, o orbital é a caixinha que está no meio.
Então a gente sabe que o nosso elétron está ali. E para descobrir qual é o elétron que está ali, a gente tem que ver também o spin. O nosso spin vale menos meio. Pessoal, se ele vale menos meio, a gente está falando do primeiro elétron que a gente coloca nessa caixinha. Só que vamos lá, a gente não pode colocar simplesmente um elétron na caixinha do meio. Lembra? A gente tem que começar da esquerda para a direita. Então, antes de eu colocar aquele elétron ali, que é o que a gente está procurando, eu teria que ter colocado um outro elétron na caixinha -1. Até aqui os senhores entenderam? Pois bem, se vocês perceberem, para eu chegar no primeiro elétron da caixinha que está no meio, antes eu teria que ter colocado um elétron, totalizando 2 elétrons. Então, pessoal, o elétron que eu estou falando é do segundo elétron, o segundo elétron que está no subnível P. Então, a gente está falando de um elétron 3p2. A gente está falando de um elétron que está na terceira camada, no subnível P, e ele é o segundo elétron dentro desse subnível P. Bom, pessoal, a gente encerra aqui. Façam bastante exercícios, pratiquem e bons estudos para os senhores.